Olá, olá. Boa noite, primeiramente, aos nossos alunos que estão aqui conosco ao vivo, professores também, e um bom dia para você que está acompanhando na estreia dessa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8 deste nosso novo trimestre, né? Estamos trabalhando os livros de Josué, Juízes e de Ruth. Então, tem uma playlist aqui na descrição abaixo, no link, com todas as outras 7 aulas que nós já ministramos, ministradas por mim, pelo pastor Salavi Júnior. Você pode acompanhar a gente pelo nosso canal, Igreja Batista de Vila Matilde, tá bom? Não se esquece, se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreve aqui embaixo. Se você ainda não deixou seu like, sua curtida, deixe seu like também, compartilha nas suas redes sociais, isso é muito importante para que mais e mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, mais e mais pessoas possam estudar a Bíblia junto conosco, tá bom? Então, convido você a estar conosco aí. Hoje nós vamos refletir um pouco nos capítulos 4, 5 e 6. Vai se atentando ali, porque a ordem que foi escolhida para nós estudarmos o livro de Juízes, ela é temática, ela não é cronológica. Então, por exemplo, capítulo 3, capítulo 9, a gente vai estudar daqui a 2 lições, tá? Então, vai acompanhando conosco hoje, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7 e 8. Tá? Esses 4 capítulos nós vamos trabalhar. Para isso, então, hoje nós vamos falar sobre um tema que você já está vendo no título aqui, né? Que é juízes valorosos. Especificamente, nós vamos falar de Débora e de Gideão. E vamos ver algumas peculiaridades aqui a respeito do reino de Israel, em contraste com toda a sociedade da época e até com algumas situações da sociedade de hoje, né? O texto base, o texto áureo escolhido é um texto que fala sobre Gideão. Está em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Está escrito assim: Então, o anjo do Senhor apareceu, e Gideão lhe disse, um anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse a ele: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então, aqui é uma base sobre o que nós vamos falar no geral, por que que estes juízes foram colocados aqui como juízes de valor, juízes valorosos. E aí nós temos alguns objetivos hoje. Resumidamente, 4 objetivos. Compreender que Deus realiza grandes obras nas vidas daqueles que o obedecem e obedecem a sua chamada e se colocam à disposição dele. Compreender como Débora e Gideão, assim como Débora e Gideão, nós devemos fazer a nossa parte no que tange à dependência de Deus. Ainda, reconhecer que o Senhor é o verdadeiro condutor da nossa vida e tomar atitudes de comemorar vitórias alcançadas nas nossas vidas. Então, esses são alguns dos objetivos. E sem demora, a gente tem muito conteúdo hoje, tá? São 4 capítulos com histórias muito densas, inclusive são alguns dos líderes ali, alguns dos juízes que mais se concentram histórias, principalmente ali na história de Gideão, então conhece-se muito a história de Gideão. Em nossa igreja, estamos tendo, né, o mês da mulher. O mês de março é o mês da mulher devido ao Dia Internacional da Mulher. A nossa escola bíblica infantil, por exemplo, as nossas crianças estão estudando sobre mulheres da Bíblia. E elas estudaram sobre a história desta juíza que nós vamos falar aqui, que é Débora. E aí você então começa já a ver uma coisa muito diferente. Lembre-se do que eram os juízes. Eles eram líderes de Israel, colocados ali para decidir uma série de questões. Muitos desses líderes também se tornavam líderes militares. Não é o caso de Débora aqui, mas ainda assim é ela que conduzia ali o povo no seu período. Então, vamos abrir aqui a Bíblia em Juízes, capítulo de número 4, versículos de 1 a 3, para entender qual era o contexto daquela época. Então, Juízes, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Pode ler. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arozete Agonim. Acho que é assim. Os israelitas chamaram ao Senhor, porque
clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os que haviam oprimido cruelmente durante 20 anos. Muito bem, então, você vê aí, você vai ver isso constantemente no livro de Juízes, esses nomes mais complicados de cidades, né? Se fosse no hebraico, o H tem som de R, né? Então, seria Harosete Ragoim. Como a gente está lendo em português, então, Harosete Agoim, por exemplo, né? Mas vão ter várias, se preocupe não, que essa é a cidade menos complicada aí, vou ter outras piores, né? Só um instantinho. Pronto. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente aqui é essa postura constante do... Aliás, pastor Salvino, faz uma gentileza. Eu acho que estão cortando árvore aqui na minha rua. Tá dando para escutar aí algum barulho de serra, algo do tipo? Não. Tá, não? Então tá bom. Então eu vou seguir aqui, porque para mim tá incomodando muito, mas ainda bem que vocês não estão ouvindo. Muito bem. Então, continuando aqui, só que, infelizmente, é o contexto constante do livro de Juízes e chega a ser irritante, que é, e mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. O que acontecia? Morreu Josué, morreram os líderes que viveram com Josué, e o povo começava a desobedecer. O povo começava a desobedecer, Deus age como um pai. E ele, ao agir como um pai, quando um filho desobedece, ele disciplina. Então, Deus o colocava como disciplina. E a disciplina que Deus usava eram os povos que eles permitiram que ficassem ali na terra deles. Então, esses povos os oprimiam. E ali, então, eles ficavam sofrendo até um determinado tempo, até que eles clamavam ao Senhor, como diz no versículo 3. Gente, essa dinâmica vai até te enjoar, de tanto que você vai ver isso a cada liderança. Sai um juiz, eles desobedecem. São oprimidos, clamam ao Senhor, Deus levanta um juiz. Eles não aprendem a lição. Eles não aprendem a lição. Antes de a gente também ficar julgando os israelitas, a gente tem que pensar também numa coisa. Eles permaneciam fiéis durante toda a vida do juiz. Significa que eles eram obedientes durante toda a vida do juiz. E alguns reinaram ali, aliás, reinaram não. Alguns lideraram Israel por 40 anos. 40 anos de obediência e fidelidade. Quanto tempo você consegue ficar sem desobedecer a Deus? Quanto tempo você consegue ficar sem pecar? Então, a gente tem que ponderar um pouquinho ao nosso pensamento e dizer, como é que eles podiam fazer isso? Se hoje você pecou, você fez igual a eles. Então, a nossa frequência é até um pouquinho maior, se a gente for parar para pensar. Mas essa era a realidade. E por isso, então, ele levanta uma líder ali que já estava presente naquele povo. Então, vamos falar um pouquinho sobre quem é Débora. Então, veja aí o versículo 4 e 5. Pastor Salve, consegue ler para mim aí o versículo 4 e 5? Faz uma gentileza para mim. 4 e 5, e aí pode ler depois... não, deixa, eu leio o capítulo 5 depois. Então, lê para mim só, Juízes 4, 4 e 5. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, você já tem algo diferente na comunidade de Israel, diferente da época. Todas as comunidades da época eram patriarcais, eram coordenadas, dirigidas por homens. Os seus chefes todos eram sempre homens. E você tem agora Israel tendo ali como líder uma mulher. Como é que a gente sabe disso? Primeiro, é dito que ela era uma profetisa, certo? E não era uma profetisa solteira, ela era mulher de Lapidote, então ela era casada de fato, ali não era solteira e não era viúva, porque acontecia também, houve ali registros de outras mulheres que eram profetisas e eram, porém, viúvas, que acontece, por exemplo, na apresentação de Jesus no templo.
Mas aqui não, aqui é uma mulher, e essa mulher, como a gente sabe que ela liderava Israel? Porque é dito no versículo 5 que os israelitas a procuravam para que ela decidisse em suas questões. Ou seja, ela era uma juíza. E aí você tem aqui principalmente o pessoal da região de Efraim, ali dos montes de Efraim, mas também, como ele diz, os israelitas, era todo o povo ali. Então você tem a primeira liderança feminina sendo registrada há 3.000 anos atrás. Tá? Então perceba como, de fato, Deus não conduz o seu povo de uma forma com que a gente espera. Deus, ele de fato trabalha segundo a vontade dele. Mas veja um pouquinho mais sobre Débora. Agora eu vou ler aqui, vou pegar sempre alguns trechinhos do capítulo de número 5, tá? Então, capítulo 5, versículo 7, 8 e 9, diz assim, Juízes 5, 7, 8 e 9. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Então, essa era Débora, uma mulher de postura, uma mulher de posição, uma mulher que cuidava de sua nação segundo a direção do Senhor. Por isso que ela disse, levantou-se uma mãe. Então ela é colocada como uma das mães de Israel. A figura feminina, ela é de fato importante, tanto que quando Israel começa o período de monarquia, há ali uma rainha-mãe nesse sentido. Então, sempre a mãe do rei, ela permanecia no cargo de rainha-mãe. Algumas vezes isso foi bem utilizado, mas várias vezes isso foi muito mal utilizado. Mas elas tinham, sim, posições muito importantes em todo o povo de Israel, e aqui você tem Débora se levantando de uma maneira totalmente diferente. Depois eu recomendo que você leia o capítulo 5 todo, porque é o cântico de Débora e de Baraque, né? E aí você então tem esta mulher que vai convocar o povo de Israel à batalha, porque ela recebe do Senhor a presença dele e a direção dele. Então leia para mim agora Juízes capítulo 4, versículos 6 e 7, e nós vamos ver aqui um pouquinho sobre quem é Baraque. Então, agora tem alguém que está ali, que Débora trabalha constantemente com ele. Então leia para mim Juízes 4, 6 e 7. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e de Zebulon, e vá ao monte Tabor, e ele fará que Cícera, o comandante dos exércitos de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio de Quizon, e os entregará em suas mãos. Muito bem. Deixa eu só colocar alguns dados militares para você entender. Israel até Davi, então de Josué a Davi, eles estavam na era do bronze. E alguns países, alguns povos ao seu redor já estavam na era do ferro. Então, eu vou te relembrar um pouquinho de história, o que, que é a era do bronze, a era do bronze e a era do ferro. A era do bronze, a gente está falando de fundição de materiais, então você conseguia fazer uma espada de bronze, um escudo de bronze, uma espada de ferro, um escudo de ferro. Israel não tinha ferreiros e muito menos mineração e material para fazer material de ferro. Qual é o problema disso? O ferro, numa arma, ele é muito mais resistente do que o bronze. Então, quando você cruzava duas espadas batendo, se uma espada fosse de bronze e a outra de ferro, com o tempo, a espada de ferro quebrava. Além disso, hoje você tem as maiores forças bélicas. Então, por exemplo, no mundo hoje,
O elemento mais perigoso são as bombas nucleares, as bombas de hidrogênio. Mas você ainda tem armas muito letais, como mísseis de longo alcance, ou ainda jatos, caças e drones, por exemplo. Naquela época, nós estamos falando de 3.000 anos atrás, o elemento mais poderoso de guerra eram os carros de guerra. A maioria conheceu os carros de guerra, as bigas do Egito, por exemplo, e aí mais à frente, as corridas de bigas em Roma, mas isso muito mais à frente, né? 1.000 anos depois. Ah, o que nós estamos vendo aqui eram, de fato, carros onde você poderia colocar um condutor e um arqueiro em cima, correndo velozmente, e ainda você colocaria também nas rodas aquelas pontas de ferro, onde se passasse, cortava a perna do guerreiro adversário. Então, eram realmente muito perigosos, e isso em campo aberto, em planícies, era realmente uma arma muito poderosa. Ou seja, as chances, por mais que Israel fosse numericamente superior em algum instante aqui, mas as chances eram muito menores para eles. O que nós aprendemos com Débora e Baraque? Primeiro, Deus é quem luta por nós. Então, a Débora está dizendo a Baraque, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena. E aí ele termina dizendo no versículo 7, e os entregará em suas mãos. A gente tem que entender que é em Deus que a gente coloca a nossa confiança. Porque perceba qual é a postura de Baraque. Lê para mim, pastor Salovi, os versículos seguintes, do 8 ao 10. Juízes, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens seguiram e Débora também foi com ele. Muito bem, então você tem aqui Baraque, ele não confia exclusivamente no Senhor, ele adota Débora como um símbolo, porque ele diz: se você não for, eu não irei. Se você está comigo, significa que o Deus está comigo. E olha como isso, de fato, é perigoso até nos tempos de hoje. Se eu não pedir para que o pastor ore, eu não tenho certeza de que eu vou vencer isso. Se eu não estiver segurando ali um objeto de uma cruz, se eu não estiver carregando a Bíblia, eu não tenho certeza que Deus está comigo. Se eu não tiver feito tal coisa, eu não tenho certeza que Deus está comigo. A gente tem a mania de elegermos símbolos. Às vezes são pessoas, às vezes são alguns elementos. Então, por exemplo, nós somos aqui de uma igreja batista. E uma coisa muito comum na Igreja Batista é o processo de sucessão pastoral, que é quando Deus fala à igreja ou fala ao pastor que o tempo de ministério dele encerrou-se nessa comunidade e agora ele chamará um novo líder para pastorear aquela comunidade. Então, ele pode falar isso à igreja ou ao pastor, ou aos dois simultaneamente, por exemplo. E há muitas situações onde, quando um pastor deixa uma igreja, a membresia que de fato ama muito esta igreja, vai ali e sente, e alguns falam: não, então eu vou buscar outra igreja, eu vou ver para onde esse pastor vai, que eu vou junto, e assim por diante. Mas não é assim. A igreja pertence a Cristo, a sua vida pertence a Cristo. Eu lembro
de quando eu fui ordenado ao ministério pastoral. Eu fui ordenado pela Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui em São Paulo, na Vila Carrão. Há uma igreja da qual eu fui batizado e servi ali por 18 anos. E neste período também meu pai era pastor desta igreja e também serviu e pastoreou por 18 anos. Eu lembro de uma mãe ali, eu era líder dos adolescentes, e ali uma mãe, quando comuniquei que estava deixando a igreja para assumir o pastoreio da Igreja Batista de Vila Matilde, e simultaneamente meu pai também estava deixando ali o ministério, entendeu ali que havia dado seu tempo à frente da Igreja Batista de Vila Matilde, e ele veio a se tornar membro da Igreja Batista Nova Jerusalém, e aí ele veio a se tornar membro da Igreja Batista de Vila Matilde. E essa mãe falou assim: olha, o que vai ser dos meus filhos agora? Você não vai estar ali liderando. E isso eu deixei bem claro a ela: olha, a liderança desse ministério é do Senhor, e os seus filhos pertencem a Ele. Então ele vai cuidar, continuar cuidando dos seus filhos. E hoje, de fato, os filhos dessa é um casal, né, um menino e uma menina, são uma bênção. Cresceram, cada um tem aí é um casal de gêmeos, né? Então cada um tem aí seus 22 anos e estão firmes aí no caminho do Senhor. Porque é Deus que luta as nossas batalhas. Então a gente deve se apegar de fato a Ele e não a pessoas. Há servos do Senhor de grande valor que Deus chamou nestas últimas décadas. Um dos escritores que eu mais gosto, John Stott, ano retrasado, outro dos que eu mais admiro e leio, que é Timothy Keller. Em 2018, Deus chamou a sua presença Billy Graham. Acho que foi durante a pandemia, ou foi em 2019, chamou a sua presença Werner Cashel. Nos últimos também 2 anos, chamou Russell Shedd, que são grandes homens do Senhor. E aí a gente ficaria pensando, mas quem agora vão produzir esses materiais? Quem vai agora nos influenciar? É o Senhor que era poderoso na vida destes homens, e não estes homens. Então a gente não deve ter uma postura semelhante a Baraque. Se você ler ali no capítulo de número 5, você vai ver a conclusão dessa história. Eu vou ler aqui o capítulo 4, versículo 21. Baraque realmente derrota esse exército, né, derrota Císera, e é narrado, então, o que acontece com Císera, com este comandante. É dito no versículo 21, Juízes 4, 21. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele dormia exausto. Enquanto exausto ele dormia um sono profundo. E cravou-lhe estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Então, quando você vê, por exemplo, no capítulo 5, você tem ali o cântico de Débora, e aí é dito no versículo 24, né, Juízes, capítulo 5, versículo 24, que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, a mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres em tendas. Então, perceba que todo o louvor, quem venceu a batalha foi Baraque, mas quem derrotou o general, o líder do exército, foi uma mulher. Então, quando nós não entendemos que é o Senhor que luta as nossas batalhas, nós podemos não presenciar a vitória do Senhor. Nós podemos ali não estar diante daquilo que Deus está fazendo, porque não confiamos. É muito importante a gente ter essa postura de entender que é Deus quem vai trabalhando nas nossas vidas e é Deus que vai nos conduzindo em todas as batalhas dessa vida. E é Ele que peleja, é Ele que luta por nós. Além disso, algo que também nos ensina tanto Débora quanto Baraque é o exercício do louvor e da gratidão.
Por isso, leia para mim o capítulo 5, pastor, o versículo de 1 a 3. Juízes, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Aí pode já fazer essa leitura. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico: Consagrem-se para a guerra, os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresentava. Louvem ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor. Cantarei ao Senhor. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Muito bem, então você vê aqui, eles vão citar todos os feitos, eles vão citar todos os feitos ali que foram tanto de Débora quanto Baraque e também de Jael, mulher de Heber, durante o capítulo de número 5. Mas, antes de mais nada, no meio deste cântico, ao final deste cântico, eles vão sempre declarar a vitória do Senhor e que o Senhor é quem conduz, o Senhor é quem reina. E isso a gente chama de louvor. O louvor não está só na música, a música é uma forma de louvar. A poesia é uma forma de louvar, tanto que aqui eles estavam em poesia. Ah, só um minutinho. Pronto. Eles estavam aqui tendo este louvor em poesia, mas o que que é o louvor? É a expressão de gratidão e reconhecimento. Se você já sabe que é o Senhor que luta as suas batalhas, se você sabe que é Deus atuando através de você, atuando na sua vida, atuando na vida de outras pessoas, você deve dar o louvor a Ele, o reconhecimento a Ele. Por isso, eles estão dizendo aqui, olha, ah, voluntariamente o povo se apresenta, louvem ao Senhor. Tem chefes de guerra, tem os guerreiros que ali participaram, mas eles deveriam louvar ao Senhor. A chance era contra eles, mas eles estavam ali reconhecendo que a vitória veio do Senhor. E aí eles ainda continuam, e é uma coisa que você tem que ter em mente. Olha só. Ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor. As pessoas têm que saber, você tem que ouvir você louvando ao Senhor. As pessoas têm que saber quem reina sobre a sua vida. As pessoas têm que saber quem batalha por você. As pessoas têm que saber quem está acima de você, quem comanda a sua vida. Sabe por quê? Porque senão em algum momento as pessoas vão achar que você é especial. E você vai se achar que você é especial. Esse é o grande problema quando a gente não louva e não agradece a Deus. Nós achamos que porque nós somos melhores do que os outros, então Deus fez. Só que você esquece de algo que a Bíblia chama de graça. Deus é um Deus gracioso, é um Deus de graça, que dá a graça. E graça não é risada, tá bom? Graça não é piada. Graça é favor não merecido. Uma coisa até, a palavra do engraçado, ou até mesmo o xingamento desgraçado. Engraçado é aquele que está cheio de graça. Desgraçado é aquele que está sem a graça. Né? Então, e ali, então, alguém que está cheio de graça, ri, sorri. Sorri tanto que até ri. Por isso que foi gerando a palavra engraçado e graça também, que tem a ver com riso. Mas graça é um favor não merecido. Então, no aniversário, você vai lá e presenteia a pessoa. Ou então, se você quer agir mesmo com graça, é você dar um presente sem razão nenhuma. Não é aniversário, não é data comemorativa, a pessoa não fez nada para você, não fez uma comida, não levou para sair, nada. A pessoa fica até sem graça, por conta de que você concedeu a graça a ela. E as pessoas têm que saber que é Deus na tua vida. As pessoas só vão saber que é Deus na tua vida com você demonstrando gratidão e louvor, reconhecimento. Foi Deus que fez por mim, foi Deus que fez através de mim. Por quê?
que ele é Deus bondoso, gracioso e amoroso. E aí, se você deseja ter um relacionamento com este Deus, você vai experimentar dessa graça, desse amor e dessa bondade. Você precisa desejar ter esse relacionamento. Se você age dessa forma, você vai inspirar pessoas a quererem ter o mesmo relacionamento com Deus que você tem. Isso posto, acho que nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre Gideão. Antes de mais nada, quero perguntar aqui aos alunos que estão conosco, querem falar alguma coisa sobre a Débora, sobre Baraque? Não? Então vamos seguir. Vamos aqui começar com Gideão. Irmã Nilce, tá aí com... É, é, tá aí com o esboço? Tá aí com a sua Bíblia? Lê, ok, beleza, fez um joinha. Lê para mim Juízes capítulo 6, só o versículo 1 e o versículo 5. A gente vai ter muito texto para ler, então eu vou pulando alguns bloquinhos, tá? Aí você depois, na sua casa, leia os 4 capítulos. Juízes capítulo 6, versículo 1 e versículos... Aliás, o 5 e o 6, por favor, tá? Pode ler. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta Não é esse, multidão. não. Juízes Juízes 6. 6, 5. Não, primeiro o 1, depois o 5 e o 6. Ok. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Muito bem. Na minha versão na NVI, aí está escrito: Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor. Então, você tem agora de novo, como a gente disse no início da aula, morre Débora, morre Baraque, e mais uma vez eles começam a ser infiéis ao Senhor, e agora o Senhor os disciplina novamente, entregando a Midian, aos midianitas, e aí você tem aí o que eles estavam fazendo. E aí, então, Deus vai levantar um novo juiz, e uma das coisas mais interessantes, gente, é como Deus trabalha. A juíza anterior é justamente isso, a juíza, ou seja, fora do padrão social da época. De novo, Deus levanta um juiz que também não seria aquele que qualquer um escolheria. Quando você vai falar assim, olha, eu preciso de alguém para liderar para a guerra, você procura, bom, quem hoje já está entre o exército? Começa por aí. Tá bom, desses que estão pelo exército, quem é aquele que é o chefe dos clãs, o chefe ali? Então a gente começa ali, pega os generais de cada um. Qual desses generais é o mais promissor? O que teve melhor sucesso em campanha é esse. Então vamos colocar este como líder. É assim que a gente elege líderes. Não é assim que Deus trabalha. Vamos ver quem é Gideão. Então, leia para mim, Juízes 6, agora o versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Zitra. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, mas escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Muito bem, então, Gideão, ele é filho de Joás, do clã Abiesrita, né, esse é o clã de Joás, por isso que você vai ver várias vezes eles falando, olha, este aqui, que é, deixa eu ver a tribo dele, se eu não me engano, eu não lembro se é Efraim ou se é Manassés, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deu um branco. Manassés.
Gideão é da tribo de Manassés. E aí, dentro dessas tribos, você tinha clãs, e eles eram o clã Abiezrita, filho de Joás, então. E olha, você percebe que ele não é corajoso, não. Ele está malhando trigo num tanque de prensar uvas. Provavelmente o tanque ele cobria ali, né, era mais fundo, cobria e ele conseguia fazer isso escondido. Então não era dos mais valentes ali, porém era bem perspicaz, né, sagaz ali com relação ao perigo. E aí aparece o anjo do Senhor a eles, o anjo do Senhor que já havia aparecido ao povo de Israel e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. É muito interessante essa expressão, porque Gideão não era guerreiro, quanto mais poderoso. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é o seguinte, e presta muita atenção nisso, tá? É Deus que define quem você é, não é você. Não são as pessoas, não são seus pais, não é a sociedade, não é nem a tua igreja. Mas os meus pais me disseram que eu sou amado de Deus. É, porque eles então pegaram da palavra de Deus e trouxeram a definição de Deus a você. Então, sim, a tua igreja, ela pode definir quem você é se vier de Deus. Seus pais podem definir quem você é se vier de Deus. A sociedade, a sua família, se vier de Deus. Se não veio de Deus, busque em Deus quem você é. Gideão, aos olhos dele mesmo, ele e a própria sociedade ao seu redor não enxergava ele como um poderoso guerreiro, né? Porque olha aqui, o versículo 14 e 15. Juízes 6, 14 e 15 diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com força, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha o versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso liderar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Esse era o Gideão. Ele era o menor do pior. Era a última opção. Ninguém pensaria em Gideão para liderar o exército. Ninguém pensaria em Gideão para fazer alguma coisa. Mas Deus não trabalha nos nossos padrões. E uma das coisas que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 12 é que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E nós somos fortes quando entendemos que somos fracos, porque Deus demonstra a sua força através das nossas fraquezas. E não o contrário. A nossa força não é a força de Deus. E ali você vai ter, então, essa dinâmica. Eu adiantei aqui os versículos à frente, mas perceba como Gideão está conversando com Deus. Lê para mim o versículo 13. Juízes 6, 13. Pode ler. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Muito bem, então nós temos agora aqui Gideão justamente trazendo ali o seu lamento. Se o Senhor é conosco, por que isso tudo aconteceu? E Deus já havia respondido isso, tá? No versículo 10, ele já havia falado isso a todo o povo de Israel. Ali Gideão não estava, não ouviu ali, mas o versículo 10 diz: e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Por que que tudo isso aconteceu? Gideão perguntou. Porque vocês me abandonaram, Deus responde. Mas eu não abandonei a vocês. Isso para eles era justamente uma questão de disciplina. Justamente para quando
a criança pequena apronta, e nós, aos olhos de Deus, somos isso mesmo, tá? Somos ali o menino e a menina de 2 anos, 2 aninhos. Não é nenhuma criança grande de 8 anos, de 9 anos, não. É um menino de 2 anos que, quando faz besteira, corre chorando para perto do pai e da mãe. Sendo que o pai e a mãe já tinha dito, não pula, não põe a mão aí, não faça isso. E o pai e a mãe estão ali vigiando, estão olhando. E permitem que, às vezes, a criança, não, vai cair, vai machucar, vai queimar, vai levar um choque, vai acontecer isso. Ele vai aprender. Isso é parte da disciplina. Então, Gideão faz essa pergunta, mas Deus está dizendo, olha, eu escolhi você, e sou eu que vou fazer as coisas através de você. Porque ele diz no versículo 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. O que Gideão nos ensina? Que nós devemos aprender a depender da força de Deus. Nós devemos aprender a confiar em Deus em todas as situações da nossa vida. E não só na questão de busca, mas de ação. E por conta disso, Gideão ele começa a fazer algumas provas, porque aqui, neste episódio, ele está falando com um anjo do Senhor, falando ali, e várias vezes você vai ver a representação do próprio Deus, através de um anjo que ele envia. Então o texto às vezes vai dizer, o anjo do Senhor disse, e às vezes o texto vai dizer, Deus disse. Mas é porque o anjo fala em nome do Senhor. Então, você vai ver ali agora ele trazendo, nos versículos seguintes, ele trazendo ali uma oferta, um sacrifício, e o próprio anjo acendendo fogo e Gideão caindo em si. Né? Falou, opa, peraí, eu estava diante do próprio Deus. E uma das coisas que acontecem imediatamente é o versículo 34. Capítulo 6, versículo 34 nos diz assim, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com o toque de uma trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo, convocou o clã dele para segui-lo. Gideão, Deus pede ali uma prova de obediência a Gideão, nos versículos anteriores, e ele derruba o altar, o seu clã, a sua família estava adorando a Baal, um dos deuses pagãos da época. Ele derruba o altar deste Deus com a madeira do poste sagrado, ele faz ali a lenha e ele oferece o sacrifício ao Senhor com esta madeira. O seu clã vai para cima dele para matá-lo. O pai de Gideão intervém e fala, olha, isso aconteceu porque nós estamos sendo infiéis. Vocês não deveriam estar adorando a Baal. Se Baal fosse Deus de verdade, ele se defenderia. Ele não permitiria que alguém derrubasse o seu altar e o seu poste sagrado. E aí Gideão recebe um nome por conta disso. Então você vai ver, às vezes, Gideão sendo chamado de Gideão ou de Jerubaal, aquele que é contra Baal. Esse era o nome, era o significado de Gideão. Pois bem, ele vai fazer um teste, esse é um dos testes mais famosos ali da Bíblia, quem conhece a história de Gideão vai conhecer, dos versículos 36 a 40, é o famoso teste do novelo de lã. Então ele quer saber se Deus está com ele de fato, e ele pede, Senhor, se o Senhor está comigo, se o Senhor vai me conduzir, deixe-me fazer uma prova de fé. Ele coloca um novelo de lã na grama, e ele diz, pede ao Senhor, que na manhã seguinte o novelo esteja seca e a grama molhada. E Deus assim o faz. No outro dia ele diz, Senhor, não se irrite comigo, mas vou lhe pedir uma segunda prova. E então ele vai lá e diz, Senhor, que agora a grama esteja molhada e o novelo seco. E assim Deus, aliás, ao contrário, né? A primeira vez eu falei isso, né? Então a segunda é que o novelo esteja molhado e a grama seca. E Deus assim o faz. E Gideão tem ali a certeza da presença de Deus. E agora, então, feito esse teste, Deus diz no capítulo 2 para que ele convoque os homens à batalha. E perceba como Deus vai trabalhar isso no coração de Gideão e de todo Israel.
Lê para mim, capítulo 7, versículo 2, lê para mim do 2 ao 4 e depois o 7, tá? Então, Juízes 7, de 2 a 4 e depois o 7. Pode ler. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo: todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram. Ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água. Eu separarei os que ficarão com você, e se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. O verso 7. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande-os para casa, todos os outros homens. Muito bem, você tem agora, de fato, Deus retirando toda e qualquer chance lógica de vitória. Você tem ali um exército de 32.000 homens que se ajuntam a Gideão, e esse era um exército maior que o dos midianitas. Ou seja, Gideão olha aquilo, os próprios homens olham aquilo e falam: a vitória é nossa. Nós somos em maior número, nós vamos vencer. Mas Deus, ele coloca de uma forma bem clara no versículo 2, olha, vai mandar essa gente embora, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Eu vou mostrar a vocês que eu sou o Deus que dirige Israel. Eu vou mostrar a você que eu sou o Deus que dirige a tua vida e que sou eu o Deus que lhe concede vitória. Constantemente, Deus coloca os filhos dele em desvantagem. Então, contra uma doença, você não tem vantagem. A doença sempre vence. Contra uma situação de perigo, um assalto à mão armada, você não tem vantagem. O assaltante sempre vence. Em uma guerra, em situações de dívida, em situações de grande dificuldade, você nunca está em vantagem. É sempre pela lógica que aquele que tem a maior força, o maior poder, vai vencer. Mas não é assim com Deus. Deus demonstra que o poder dele está acima de toda e qualquer vantagem. Na história, há uma situação, uma comparação histórica maravilhosa. Você pode conhecer ali, já deve ter ouvido falar dos 300 de Esparta. Esparta era a cidade que tinha os melhores e maiores guerreiros da Grécia. E ali, então, eles estavam enfrentando o domínio do Império Persa, que era o maior império que já havia existido naquele momento. Ele havia sobrepujado a Síria e a Babilônia, que eram impérios grandes, né? Então, a Síria era um império grande, a Babilônia veio e engoliu, dominou, e era o império maior, era o maior império. Depois veio o Império Persa e abocanhou ali e derrotou. Ele era o maior império de todo o período. E ali, então, eles ficaram numa região ali entre a Grécia e a Macedônia, chamado Termópilas. E os 300 soldados de Esparta ficaram ali guerreando, segurando o exército, porque era um afunilamento. Eles seguraram por muito tempo o exército, mas eles foram derrotados. Aquilo foi importante para um reagrupamento da Grécia. A Grécia, no fim das contas, venceu, conseguiu afastar a Pérsia e depois venceu, não só venceu o Império Persa, como dominou através de Alexandre o Grande. Isso é que conta a história em mais ou menos 300, 400 anos antes de Cristo.
Só que a história aqui é diferente, porque os 300 de Gideão venceram todo o exército de Midian. E Deus, ele faz questão de confirmar a Gideão que a vitória seria dele. Então, quando você lê dos versículos de 9 a 14, Deus diz a Gideão: desça até o acampamento, e ele vai então com o seu servo, ali vão os dois, e escute o que os soldados estão dizendo. E um deles tem uma visão, aonde um pão vem e cai sobre um pão gigantesco, cai sobre o acampamento, esmaga tudo, e ali um dos soldados de Midianitas diz: isso foi porque Deus está entregando o acampamento a Gideão. Este pão ali que está dizendo é Gideão. Deus entregou o acampamento nas mãos dele. E aí, nos é dito, então, no versículo 15, olha só, logo depois que é contado esta visão. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita em suas mãos. E aí agora, eu vou pedir aí a um dos alunos que leia para mim o versículo 22 e 23. Juízes 7, 22 e 23. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. 23 também. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Azer, e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Deus dá uma estratégia a Gideão, uma estratégia nunca registrada na história, nunca utilizada. Eles cercam um acampamento, o acampamento ficava numa planície, eles estavam aí em uma região mais alta, um relevo mais alto, com os 300 homens perfilados. E lá eles tinham um vaso de barro e tinham trombetas. Só que são 300 vasos de barro e 300 trombetas. E logo depois disso, eles estavam dentro dessas dentro desses vasos com tochas. Simultaneamente, eles quebram os vasos de barro. Então, pensa no barulho de 300 vasos de barro quebrando, não eram vasos pequenininhos. 300 vasos de barro quebrando, 300 trombetas tocando simultaneamente, e depois 300 tochas se acendendo no meio da noite. Você tem uma impressão que há, de fato, um exército infinitamente mais numeroso cercando, porque você não consegue ver de onde veio o som, e, de repente, luzes se acendem simultaneamente, cercando um acampamento. Como que foi a vitória? É dito no versículo 2, versículo 22, que o Senhor confundiu. Os midianitas começaram a atacar uns aos outros. Os midianitas, eles começaram ali, então, a se matar, literalmente. Se matar um ao outro ali, até que todos eles começaram a correr, começaram a fugir, e ali eles estavam, Israel começou a perseguir, e aí os outros exércitos ali, então, não só os 300, mas as outras 3 tribos ali, Naphtali, Aser e Manassés, começaram a perseguir, e assim eles derrotaram. A vitória nas nossas vidas sempre vem do Senhor. Você pode ter todas as habilidades, você pode ter todas as possibilidades, você pode ter todo o poder e influência, mas vitória verdadeira não vem de você. Vitória verdadeira sempre vem de Deus. E entenda isso. Quando você estiver em desvantagem, é porque Deus quer aperfeiçoar a sua vida no poder e na força dele. Quando você se vir sem chance de vitória, é porque o Deus da vitória, o Deus do impossível, está com você. E é Ele que pode te dar a vitória. Então a gente tem que aprender a, de fato, depender da força de Deus, a
de fato, caminhar com a direção de Deus. E nisso tudo, queridos, eu quero trazer aqui um alerta final para nós encerrarmos a nossa aula, que está no capítulo 8. Eu vou trazer aqui apenas dois textos do capítulo 8, que nos chama para estarmos sempre alerta, em dois sentidos diferentes. Então, primeiro, Juízes capítulo 8, versículo 22 e 23. Leia para mim. Juízes 8, 22 e 23. Pode ler. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão disse-lhes: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Muito bem. Então, você tem aqui Israel trazendo um prenúncio do que pediria mais à frente a Samuel, no livro de 1 Samuel. Eles queriam alguém para reinar. E o primeiro aspecto que nós devemos estar alertas é entender quem reina sobre as nossas vidas. Não, é óbvio que sobre a minha vida reina o Senhor. É. Quando você é curado de uma doença em um tratamento, você passa a falar, não, eu quero sempre tratar com esse médico, porque foi esse médico que conseguiu tratar o meu problema e assim eu fui curado. Você já perguntou quantos pacientes aquele próprio médico perdeu numa situação semelhante à sua? Ou então, você pediu orientação a alguém, e a orientação foi assertiva e você tomou uma decisão que deu tudo certo, foi tudo bem, seja um amigo, um pastor, um irmão, um discipulador, falando, nossa, eu vou sempre confiar com esta pessoa, porque olha, foi a tua palavra que me deu a vitória, foi a tua oração, foi o teu conselho, foi a tua direção, então eu tenho que realmente sempre ter essa pessoa aqui sobre a minha vida. Com essa postura, a gente está declarando quem reina sobre as nossas vidas. E aqui Gideão, ele foi extremamente sábio. Falou, olha, Gideão, ele não esqueceu quem ele era aqui. Vocês não se lembram da onde eu vim? Eu era o menor do menor do menor. Eu não tinha a menor condição de tomar essa situação. Tanto que o versículo 34, que a gente leu ali do capítulo de número 6, né, diz que o Espírito do Senhor, aqui é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apoderou, foi ele que encorajou. É por isso que no Novo Testamento ele é chamado de o encorajador. Foi ele que deu coragem a Gideão para vencer. E Gideão sabia disso e disse, olha, não, o Senhor vai reinar sobre vocês. Não serei eu. Quem você está colocando para reinar sobre a sua vida? É o teu pastor? É a tua igreja? É o teu amigo? É teu marido? É a tua esposa? Quem é aquele que dirige os seus passos? A quem você recorre? Mas eu não posso conversar com o meu amigo, com o meu pastor, com irmãos em Cristo, com discipuladores, para buscar a direção do Senhor? Pode, mas é Deus utilizando aquela pessoa. É isso que Israel não tinha entendido, e é isso que a gente às vezes não entende. Gideão não tinha poder, mas olha a fala deles. Você nos libertou. Eles não falaram, Deus nos libertou. Eles atribuíram a vitória a Gideão. E Gideão disse, não, é Deus que reina. É Deus que liberta. Então, se Deus utilizou a vida daquele teu irmão, daquela pessoa ou aquela situação, dá glória a Deus. Você pode louvar a Deus pela vida do teu irmão, do teu pastor, do teu amigo. Fala, Deus seja louvado pela tua vida. Deus usou a sua vida para me dar esta vitória, para me abençoar ou para me dar a direção. Mas louvado seja o Senhor. A vitória sempre vem do Senhor. E isso, eu quero, agora preste muita atenção, e esse é o encerramento da nossa aula. Ser vitorioso em uma situação não é aprovação para todas as suas atitudes.
Não é porque você venceu no Senhor, não é porque você alcançou aquilo que Deus lhe concedeu, aquela bênção, aquela direção, não é porque você está vitorioso hoje que significa que você vence sobre tudo e está certo sobre tudo. Hoje em dia a gente tem uma expressão entre influenciadores, filósofos e tudo mais, que é o especialista de tudo. É uma pessoa que é muito boa em uma coisa. Então ela entende muito sobre inteligência artificial, entende muito sobre geopolítica internacional, entende muito sobre a astronomia, muito sobre teologia, muito sobre medicina pediátrica e assim por diante. E ela é uma autoridade para falar naquilo. Só que ela se sente tão confiante que ela começa a opinar sobre outros assuntos que ela não domina e fala um monte de besteira. Você já viu isso acontecer recentemente? Nos últimos 10 anos é o que mais a gente vê por conta da mídia e principalmente na internet. São os especialistas disso. Você vê muito isso em podcast. E eu conheço alguns poucos, eu falo, esse cara é bom. Quando que eu falo que esse cara, essa mulher, são pessoas muito boas? Quando perguntam para ele alguma coisa, ele tá lá falando sobre o assunto que ele domina. E aí perguntam para ele alguma coisa, ele vai falar, isso aí eu não posso te responder, isso aí eu não conheço. Esse que é bom. Porque esse foi humilde em dizer, não, essa não é a minha área de domínio, eu não tenho como opinar assertivamente sobre isso. Esse foi esperto, esse não vai pagar amigo. Esse não vai fazer besteira, não vai virar, hoje você tem os memes da internet, não vai virar meme. Não vai virar zoeira, chacota, ou seja lá, como você quiser chamar. Isso foi sábio. Então não é porque você foi vitorioso em uma situação que Deus lhe deu a vitória, quer dizer que tudo que você faz está certo. Quer ver? Olha aqui o que Gideão fez. Juízes 8, lê para mim o versículo 27. Depois você dá uma lida do 24 até o 27 para entender a história toda, mas lê só o 27 para mim. Juízes 8, Desse 27. peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Gideão diz: olha, eu não quero reinar sobre vocês, mas faz o seguinte: cada um de vocês dá um brinco desses que vocês pegaram de espólio das cidades conquistadas. Me dá um dos brincos só. Desses brincos foram 20 quilos de ouro, ou cerca de 20 quilos de ouro, e aí ele faz um manto sacerdotal, ele coloca na cidade dele aquele manto, e é dito: todo Israel se prostituiu fazendo deste manto um objeto de adoração. Pararam de adorar ao Senhor, ao tabernáculo montado ali em Siló, eu sempre confundo Siló ou Siloé, se eu não me engano é Siló, em Siló, montaram onde estava o altar também do Senhor e eles começaram a adorar um colete sacerdotal, um manto sacerdotal. E é dito que isso foi uma armadilha para Gideão e sua família e objeto de prostituição para Israel. Prostituição que ele diz é justamente adoração a outros deuses. Não é porque Gideão acertou na primeira afirmação, dizendo: olha, o Senhor é que vai reinar. Infelizmente, ele disse isso de palavras, mas as atitudes caminharam para outra situação. E isso desviou todo o povo de Israel. E isso depois desviou toda a sua família. Foi um grande problema. Isso você vai ver no capítulo 9. Se eu não me engano, essa vai ser a lição nossa de número 10. Lição de número 10, nós vamos falar. Nós estamos na lição de número 8. Semana que vem a 9 e a 10 vai falar o capítulo 3, o capítulo 9 e o capítulo 10. Nós vamos ver esses daí. E aí você vai ver qual foi o grande problema que Gideão gerou para Israel e para sua família por conta dessa atitude. Então tenha isso em mente, esteja sempre alerta. O apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigiem, então esteja o tempo todo alerta. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás, ele sempre está jogando armadilhas. Sempre
está nos levando em um dos pecados que mais nos derruba, é o orgulho. O orgulho ele pode se manifestar justamente da vitória, da sabedoria. Olha, eu sou sábio, fui vitorioso, eu fui assertivo, então eu consigo. E no fim das contas você não consegue. Isso nem é a verdadeira sabedoria, no caso. E a gente tem que tomar muito cuidado, estar sempre alerta. Compreenda que Deus ele realiza de fato as suas obras, grandes obras através da sua vida, se você for obediente à chamada dele e se colocar à disposição dele. Entenda que nós devemos, como Débora e como Gideão, sermos dependentes, completamente dependentes do Senhor. Nós devemos sempre reconhecer que Ele é o Senhor verdadeiro que conduz as nossas vidas, e nós devemos sempre tomar atitudes de gratidão, comemorando as vitórias que o Senhor nos dá, de louvor e de reconhecimento. Assim, de fato, assim como estes juízes foram valorosos nas mãos do Senhor, nós também seremos servos e servas valorosos, prontos a cumprir a vontade de Deus e a abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Muito bem, semana que vem nós vamos falar então sobre outros dois juízes, Jefité e Sansão, onde você vai ver ali fracassos e vitórias, momentos de total imprudência e negligência e momentos de condução do Senhor. Então você vai ver aí mais um misto de uma série de histórias, de cuidados que nós devemos tomar. Se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu like também, e esteja acompanhando as nossas programações. As outras redes sociais nossas estão aqui no link na descrição. Você pode ver toda a programação através do Instagram e também acompanhar pelo Facebook, como acompanha pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe a sua vida, uma boa semana. Muito obrigado, pastor Cristiano. Essas lições têm trazido bastante ensinamentos, né? E ainda temos alguns outros juízes para estudarmos. Agradecemos os seus ensinamentos. Deus abençoe.